Olá, queridos professores da escola dominical, alunos ou eventualmente algum irmão ou alguma irmã que está assistindo hoje essa aula de subsídio para a nossa nova revista, novo tema do nosso trimestre, a revista dos jovens, que tem como título A Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou escritor e comentarista desta revista aqui de jovens, onde a gente vai trabalhar aqui 13 lições, tratando da Bíblia como uma grande narrativa e buscando aprender, entender como nós podemos fazer parte dessa grande história que a Bíblia conta e nos inclui para glorificarmos o nome de Deus, tá certo? Então, hoje nós vamos comentar a lição de número 1, primeira lição, tá? Que tem como título da nossa primeira lição a Bíblia e a história que ela conta. Só que eu quero aproveitar aqui, principalmente aos professores e professoras da escola dominical, e fazer alguns comentários, porque é a primeira lição, é um primeiro contato que os alunos vão ter com essa revista, então é importante a gente trazer algumas ponderações e eu peço, professor e professora, que você se atente a esses recados, tá? Primeira coisa, eu sugiro, e é muito importante, talvez você não tenha esse hábito, mas quando chega uma nova revista da escola dominical, é interessante você ler a revista toda, tá? Porque essas revistas aqui, né, pelo menos essa em específico, ela tem uma continuidade. As aulas, elas vão conversar entre si. E, principalmente, como a gente está narrando aqui uma grande história, é importante, professor, você conhecer todo o panorama do que nós estamos falando e tratando, tá? Então, se você é um professor, professora da escola dominical, e aí você só lê a sua lição, a lição que você vai dar aula, isso pode ser um pouco prejudicial, porque os temas aqui, várias vezes a gente faz referência a aulas anteriores, a aulas que nós vamos ver na sequência, então é muito importante, preste atenção nisso, é muito importante que você leia o conteúdo da revista, tá? Antes já da primeira aula, porque talvez seja interessante você fazer um rápido panorama com os alunos do que nós vamos tratar, do que nós vamos ver. Então, tenha consciência, entenda tudo que nós vamos trabalhar nessa revista, tá certo? Esse é o primeiro recado, ok? Um outro recado que eu não posso deixar de comentar aqui, e você pode ler isso aqui no Interagindo com o Professor, na nossa primeira página aqui da revista, tá? É que é o modo que essa revista está organizada, tá? Então, a revista de jovens desse trimestre, a narrativa bíblica, a história do povo de Deus, ela está organizada em 5 partes. 5 partes, ok? De um modo resumido, a gente vai contar a história que a Bíblia narra, que a Bíblia apresenta, tá? E é claro que é de um modo resumido, porque, né, a nossa Bíblia, ela é grande e ela tem vários temas que nós poderíamos abordar, tratar, mas a gente trouxe de uma forma resumida 5 pontos essenciais que a gente não pode deixar de comentar para entender essa história, tá? E quais são os 5 pontos? São eles: criação, eu chamei, né, de criação. Eu chamei o segundo ponto de o mal, chamei o terceiro ponto de Israel, o quarto ponto de Jesus Cristo, o quinto ponto de a igreja e a gente vai ter também o ponto 6, então são 6 pontos, o retorno do rei, tá? Então serão 6 pontos, os 5 primeiros vão abordar a participação dessa grande história bíblica, né, no que conduz e como participamos dela. E o último ponto, o retorno do rei, é a expectativa, é a esperança que nós nos movemos nesses 5 primeiros pontos, tá? Então, nós vamos tratar aqui de 6 pontos importantes da grande narrativa bíblica. 6 pontos importantes. E como está organizado isso? Então, cada aula, querido professor, professora que está assistindo esse vídeo, cada aula nós vamos trabalhar a narrativa, ler a Bíblia percebendo o que ela fala sobre essa narrativa, por exemplo, a narrativa da criação. Nós vamos ver essa narrativa na primeira aula e na segunda aula, a respeito desse primeiro ponto, nós vamos tratar de como essa narrativa influencia a nossa vida hoje. Então, preste atenção nesse fato. Nós vamos trabalhar sempre um ponto da grande história bíblica, criação, depois trabalharemos o mal, depois trabalharemos Israel,
E para cada um desses pontos, nós teremos 2 aulas. Só que na primeira, nós vamos ver o que a narrativa bíblica apresenta sobre isso, vamos entender o que a Bíblia fala sobre esse ponto, e na segunda aula nós daremos continuidade a isso, tá? Tratando especificamente de como essa história que a gente viu influencia e deve influenciar a nossa vida. Por isso, então, eu retomo a ideia de que você, professor e professora da escola dominical, precisa estar ciente sempre do que é o todo que essa revista está trabalhando, tá? Porque, por exemplo, se você for tratar da aula, que vai ser uma aplicação, né, do tema da criação, você deverá ter lido a aula anterior sobre criação, porque é uma aula conjunta, ela está amarrada. Isso vai facilitar a sua dinâmica de aula e vai facilitar o seu modo de expor a aula para os alunos, ok? Último recado que eu quero te dar, antes de entrarmos especificamente na aula, tá? Principalmente porque é a aula 1, né? É que em uma revista da escola dominical, e eu me esforcei aqui quando eu fui escrever ela, é não deixar as lições repetitivas, tá? Não deixar as lições repetitivas. Só que eu comentei aqui para você que para cada grande tema que a gente vai tratar, para cada grande ponto desses 6 pontos aqui que a gente comentou, para cada um deles, vamos ter 2 aulas. Ok? Então você entendeu isso. Vamos ter uma aula sobre criação. É o primeiro ponto. Essa aula, né, sobre criação vai ter uma continuidade, será a sua segunda aula, onde nós vamos ver como aplicar essa narrativa da criação, essa história da criação para a nossa vida. Certo? Então, é muito importante, professor e professora, que você entenda essa dinâmica para a aula não ficar repetitiva, ok? Então, uma aula nós vamos ver a narrativa da criação, certo? Na outra, a gente vai aplicar isso, tá? A gente vai aplicar isso. Então, o professor e a professora da escola dominical precisa tomar cuidado para que as aulas não fiquem repetitivas, né? Para que você não repita o que foi falado na aula 1, na aula 2. Você utiliza a aula anterior como base para expor quando for a questão da aplicação. Então, esse é um segundo recado importante aqui que a gente não pode deixar de se atentar, ok? Por último, eu disse que era o último, mas tem mais um, e agora é o último recado mesmo. Aqui na descrição desse vídeo, tá, vai ter o link do grupo dos professores da escola dominical. Então, se você é professor ou professora da escola dominical, da classe de jovens, é importante que você esteja no grupo dos professores, no WhatsApp que nós temos, tá? Por quê? Porque nesse grupo nós mandamos esse vídeo de subsídio, mas lá também eu vou mandar materiais complementares para vocês. Então, vou escrever textos, vou ter temas, links, coisas que eu vou mandar para vocês, arquivos, para auxiliar na preparação da sua aula. Então, esteja no grupo. E também nesse grupo você tem espaço, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você também tem espaço para mandar lá e a gente vai interagindo e vai se ajudando para prepararmos uma boa aula. Tá certo? Então, esses são os recados. E agora vamos, de fato, à aula de número 1, a Bíblia e a história que ela conta, tá? Então, esta aula aqui, ela é uma introdução geral antes de tratarmos dos nossos 6 pontos, tá? 6 temas da grande história que a Bíblia conta. Repito, criação, o mal, Israel, Jesus Cristo, a igreja e o retorno do rei, tá? A aula de hoje, a aula 1, ela vai tratar, primeiramente, de nós aprendermos a olhar a Bíblia como uma grande história, tá? A Bíblia, ela conta uma grande história. A Bíblia, ela não é simplesmente um conjunto de regras, né? Às vezes a gente pensa na Bíblia e já imagina as regras que nós podemos ou não podemos fazer. A Bíblia tem regras, sim. Ela tem coisas, sim, ela nos ensina muito bem o que nós podemos, o que nós devemos fazer. Ela tem, sim, regras, ela tem, sim, leis. Mas nós não podemos dizer que a Bíblia é simplesmente um conjunto de regras ou um conjunto de leis, não. Muitas das lições que a Bíblia apresenta, lições morais que ela vai nos trazer, ela muitas vezes nos ensina contando uma história. E os ensinos, o que a Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos ou não fazer, está dentro de uma grande história, ok? Então, a aula de número 1, você, professor e professora, será convidado a fazer os alunos perceberem e verem a Bíblia como essa grande história. O nosso texto-chave está em Lucas capítulo 24, versos 44 e 45. E esse verso já vai nos fazer pensar um pouquinho nisso. Diz assim, Lucas 24. Era necessário que se cumprisse
tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, o Jesus ressuscitado, encontrando com os discípulos ali no caminho de Emaús, né? Ele está com aqueles discípulos e chega um momento que Jesus tem que explicar para os discípulos que tudo que veio antes dele, tá? A lei, aqui quando ele está falando da lei, é a grande lei, a grande Torá, ou Pentateuco, que a gente vai ver ainda na aula, tá? Os profetas e os escritos, os outros livros que a gente denomina do Antigo Testamento, diziam a respeito de Jesus. E olha que interessante, é Jesus, o Jesus ressuscitado, que ao encontrar os discípulos no caminho de Emaús, que vai explicar para eles que todos os livros passados faziam referência a ele. Então Jesus vai mostrar como, a gente vai colocar entre aspas, o Antigo Testamento apontava para ele. Então, existe uma coerência na fé. Existe uma coerência para compreender Jesus Cristo. É Jesus, o Jesus ressuscitado, que faz referência aos textos antigos e ensina os discípulos a olharem os textos antigos, olhar essa grande história que a Bíblia conta, olhar o que os textos antigos diziam a respeito dele, para eles compreenderem o ministério, a obra, o que Jesus estava realizando, tá? Então, esse texto já nos faz grande referência para perceber que nós devemos olhar para a Escritura para entender sobre Jesus. Devemos olhar para a Escritura para entender, todo discípulo é convidado, e foi convidado pelo próprio Jesus, a olhar a Bíblia, olhar os textos antigos para compreender o que Jesus está fazendo e o que os discípulos precisam fazer e vivenciar, tá? Então esse primeiro texto já abre essa ideia para a gente. Síntese da nossa lição. Aprenderemos sobre o que a Bíblia, sua estrutura, sua estrutura e principalmente a importância de compreender as Escrituras como uma grande história, na verdade, como a nossa história. Então, a aula de hoje aqui, nós vamos ver, tá? Como foco principal, a ideia de a Bíblia ser uma grande história, uma grande narrativa. Vamos ver isso. Só que não é simplesmente para sabermos isso. Isso é importante, porque ela nos convida a participarmos dessa história. A Escritura nos chama a participar dessa história. Quando nós falamos que a Bíblia é uma grande história, uma grande narrativa, nós estamos falando da nossa história, da nossa narrativa. Então, isso é importante a gente considerar. Então, nós vamos ver, tá? O que é a Bíblia, como a Bíblia é dividida, constituída, organizada, para entendermos que o modo que ela é organizada está aí para entendermos a história que ela conta, e aí sim percebemos que é maravilhoso participarmos dessa história, tá? Objetivos: entender o que é a Bíblia, compreender como a Bíblia está estruturada, perceber a importância de enxergar a Bíblia como uma grande história da qual fazemos parte. Para refletir, eu escrevi o seguinte: se quisermos respeitar as Escrituras em nossas vidas, precisamos ler a Bíblia como uma grande história que conta os caminhos de Deus desde a criação até a nova criação. Ou seja, o que significa? Se você quer de fato participar do plano de Deus para a sua vida, se você quer de fato participar do movimento do reino de Deus e o que o Senhor está realizando nessa terra, você precisa conhecer a sua história. Você precisa entender esse grande plano da salvação que o Senhor está executando, que começou na criação e terminará no retorno do rei, né? Então, você precisa ter ideia disso, da criação e nova criação. Entender essa grande história para você conseguir participar dela, tá? A nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 24, do verso 44 e 48, ok? Lucas 24, 44 ao 48. Não lerei aqui a nossa leitura bíblica, você está com a revista, tá? Eu já li 2 versos dessa passagem aqui no texto-chave e iniciaremos aqui tratando da primeira parte, tá? Então a introdução aqui da revista já é o que eu falei. Então a introdução da lição, da nossa lição 1, da primeira lição, é os pontos que eu já tratei anteriormente com vocês, explicando, né, sobre essa grande história que a Bíblia conta, e nós vamos estudar 6 episódios. 6 episódios. Quais episódios são esses? Repito: criação, mal, Israel, Jesus Cristo, a igreja e o retorno do rei.
Cada episódio que nós vamos estudar nessa revista terá 2 aulas. Uma para entendermos o episódio, a narrativa, tá? O que a Bíblia apresenta sobre essa cena que a Bíblia conta. O segundo para aplicarmos isso para os nossos dias. Então essa será a dinâmica da nossa revista. Daí, na primeira parte aqui, a gente tem o primeiro tópico explicando o que é a palavra Bíblia. Então, talvez você possa começar a sua aula perguntando para os alunos o que significa a palavra Bíblia, né? O que é a Bíblia? Eles vão aí poder dar algumas respostas, mas etimologicamente a palavra grega, biblia, ela tem um sentido de plural, né? Que até do latim, tá? Biblia, que designava um conjunto de livros, tá? Uma relação de livros. Nós podemos e devemos até entender a Bíblia, esta palavra, num sentido de biblioteca, tá? É importante você entender esta palavra Bíblia, uma ideia de biblioteca. Por quê? Na nossa Bíblia nós temos vários livros. Nós estamos diante de uma grande biblioteca, né? Na Bíblia evangélica nós temos 66 livros, tá? Então são vários livros que constituem isso que nós chamamos de Bíblia, tá? Então isso é importante você considerar. Só que o que é maravilhoso, e é por isso que nós estamos tratando aqui da Bíblia como uma grande narrativa, uma grande história, é que apesar de nós termos 66 livros, né, apesar de nós termos vários livros, estamos diante de uma biblioteca, e apesar de cada livro ter a sua característica, ter seu autor, todos eles estão dentro de um mesmo projeto, de um mesmo plano, né? Então a gente consegue olhar a Bíblia como esse grande conjunto de livros, mas também conseguimos olhar a Bíblia como esse grande livro, essa grande história que apresenta para nós o plano de Deus. Eu descrevi aqui, tá, que, veja bem, nós estamos diante de um conjunto de livros. É isso que significa etimologicamente a palavra Bíblia. Então nós temos diante de nós vários livros. Só que a Bíblia, e o que nós chamamos de Bíblia, não é simplesmente, tá? Não é simplesmente livros no sentido de qualquer livro que a gente pode encontrar aí, entrar, né, numa lógica, há um livro aqui, esse livro aqui é igual o Evangelho de Lucas, ou esse livro aqui é igual o livro de Gênesis. Não. Nós consideramos os livros que constituem a nossa Bíblia como livros sagrados, tá? Já ali, no final próximo, né, antes de entrarmos no primeiro século antes de Cristo, os judeus eles já estavam pensando e refletindo em livros que eles chamavam de sagrados, tá? Então, existe um livro que ele não está no nosso Antigo Testamento, esse livro está no Antigo Testamento da Bíblia Católica, que é o livro de 1 Macabeus, e ele serve para a gente de exemplo, não como um livro sagrado, mas um livro histórico aqui, tá? Porque nesse livro, ali no período de Macabeus, nós temos registrado que eles consideravam, né, alguns livros, chamando esses livros de sagrados. Então é um livro judaico, né, onde a gente pode ter essa informação histórica que alguns livros do Antigo Testamento eles já chamavam de sagrados, ou seja, colocando esses livros num patamar diferente de outros livros. Ou seja, existiam vários livros judaicos, vários livros, tinham muitos livros, muitos judeus escreviam livros, mas existiam livros que eles consideravam sagrados. Livros que eram superiores a outros. E a gente já vê ali em 1 Macabeus essa referência, né? O próprio Jesus Cristo, ele faz referência aqui na nossa lição a um conjunto de livros que são autoritativos, importantes em relação a outros. Quando Jesus vai falar com os discípulos ali no caminho de Emaús, ele faz referência a 3 conjuntos ali de livros, né? Ele não cita o nome dos livros, mas ele cita o conjunto desses livros, que ele chamou ali de leis, de profetas e escritos, tá? Então, esses livros, né, Jesus faz questão de citá-los e explicar para os seus discípulos que falava a respeito dele, tá? Então, dentre tantos livros, existia um grupo de livros que eles tinham um caráter autoritativo, um caráter que a gente chamará de sagrado, tá? E por isso que você vai ver, por exemplo, Jesus, tanto no Sermão do Monte, ou Jesus em debates com vários fariseus, mestres da lei, o debate, mas Moisés diz isso, e o que o Senhor diz? E Jesus diz, Moisés disse isso, pela dureza do coração de vocês, ou seja, o debate acontecia, por exemplo,
a respeito dos livros de Moisés, a respeito dos profetas, a respeito de Salmos, né? Por quê? Porque eram livros importantes, autoritativos. Então, aqui, ao citar 1 Macabeus, é apenas para fazer referência a você e entender. Nós falamos de Bíblia como um conjunto de livros, tá? Então, a Bíblia é uma grande biblioteca, mas não é qualquer biblioteca, né? É a biblioteca que, para os cristãos, é sagrada, né? São livros autoritativos, livros que vão nos fazer participar, entender, vivenciar os planos de Deus. E também eu citei aqui Clemente Romano. Clemente Romano foi um líder da igreja no primeiro século e ele escreveu uma carta, mais cartas, né, mas escreveu cartas à igreja de Corinto. Sim, essa igreja de Corinto que Paulo também escreveu cartas. Séculos depois, Clemente Romano foi um grande líder da igreja e ele escreveu uma carta à igreja de Corinto. E foi a segunda carta, capítulo 14, verso 2. E Clemente Romano, ele também utiliza essa palavra Bíblia para se referir a livros sagrados, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tá? Então, esta palavra grega, que etimologicamente significava conjunto de livros ou livros, ela depois passou a significar os livros do Antigo Testamento para os judeus e para os cristãos, Bíblia passou a significar os livros do Antigo e do Novo Testamento, que é o que nós temos hoje diante de nós. Quando essa palavra grega, biblia, foi traduzida para o latim, Bíblia, né, que a nossa palavra em português é uma utilização da palavra latina, Bíblia, ela já era consenso o significado de conjunto de livros sagrados, tá? Então, esse é o sentido atual. O que é Bíblia para os cristãos? São os livros sagrados divididos em dois grandes testamentos, Antigo e Novo Testamento, tá bom? Certo? Ok. Dito isso, entendendo o que é a palavra Bíblia, né, a gente, então, entendeu que esses livros são os mais importantes para nós, né? Esses livros são os livros que conduzem a nossa história e nos faz participar desse grande projeto de Deus. Esses livros são maravilhosos e por isso que nós estamos estudando aqui numa escola bíblica dominical a grande narrativa bíblica. Então nós vamos olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Esse é o nosso objetivo, tá? Daí, na aula, eu dividi aqui a estrutura do Antigo Testamento e a estrutura do Novo Testamento. Então, nós estamos diante de uma grande biblioteca, que nós estamos chamando de livros sagrados. Só que se você pegar a sua Bíblia aí na sua mão, talvez você esteja com uma Bíblia na sala de aula, talvez você esteja com um celular, você estando com uma Bíblia aí na sua mão, tá? A Bíblia tem uma organização. Os livros não estão jogados e reunidos. Vamos pegar todos os livros que são sagrados e vamos juntar todos aqui, não importa a ordem que eles estejam, deixa tudo junto aqui. Não, a Bíblia não está organizada assim. A Bíblia ela tem uma estrutura. E professor e professora da escola dominical, é muito importante você explicar para o aluno como a Bíblia é organizada, estruturada, distribuída. Ela é organizada de um modo que faça sentido para entendermos o grande projeto de Deus, o grande plano de Deus. Ela não é organizada de uma forma desleixada, não. Ela é organizada de uma maneira que tem coerência para entendermos a mensagem de Deus, tá? Então, você já entendeu, tá? E você que está com uma Bíblia, coisa básica é saber que a nossa Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento é mais importante que o Antigo? De modo algum, de modo algum. Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús e o Jesus ressuscitado está mostrando para os discípulos o que a lei, os profetas, os escritos, ou seja, o Antigo Testamento, dizia a respeito dele. Se o Antigo Testamento não fosse importante, Jesus não precisaria estar ali ressuscitado explicando para os discípulos o que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. Paulo não citaria tanto o Antigo Testamento para explicar o plano de Deus. Sem Antigo Testamento não compreendemos o Novo Testamento, é impossível isso. O Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento. Ambos constituem uma mesma história, ok? Então você não pode esquecer disso. E
tanto para compreender o Antigo Testamento, nós precisamos compreender o Novo, e para compreender o Novo, precisamos compreender o Antigo. Você, então, já sabe que a nossa Bíblia é dividida em 2 grandes testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, aqui eu dividi a nossa revista em 6 episódios, é isso que eu falei. Acho que já está gravado na sua mente os 6 episódios que eu disse aqui. Então, os 6 episódios, eles vão descrever, tá? E vão passar pelo nosso Antigo e Novo Testamento. O episódio Criação, o episódio O Mal e o episódio Israel são descritos no nosso Antigo Testamento. 3 episódios. O episódio Jesus Cristo, a Igreja e o Retorno do Rei são descritos no nosso Novo Testamento. Só que o que é maravilhoso e lindo é que esses episódios, eles aparecem em ambos os testamentos, todos eles. Criação aparece no Novo Testamento, Israel aparece no Novo Testamento, o tema do mal aparece no Novo Testamento, assim como Jesus Cristo, o tema de Jesus Cristo aparece no Antigo Testamento, o tema da restauração de todas as coisas, o retorno do rei, aparece também no Antigo Testamento, o tema da igreja aparece também no Antigo Testamento. Então, estão juntos, unidos. Por isso que você já entendeu que não dá para separar Antigo e Novo Testamento. Nossa grande biblioteca é dividida em 2 grandes partes, Antigo e Novo Testamento, mas ambas estão narrando a mesma história, estão contando a mesma história, estão contando o plano de Deus para salvar e resgatar a humanidade, tá? Ok. Se nossa Bíblia é dividida em 2 grandes testamentos, vamos pensar um pouquinho na distribuição do Antigo Testamento. Como é estruturado o nosso Antigo Testamento? Nosso Antigo Testamento é estruturado em 5 grandes partes. 5 grandes partes, tá? Quais partes são elas? Pentateuco. Pentateuco ou lei, ou também a gente poderia chamar de Torá. Um judeu chamará essa seção de Torá. O significado Torá é lei. O cristão normalmente chama de Pentateuco. Por quê Pentateuco? Porque na versão grega, Septuaginta, era o nome utilizado para essa seção, Pentateuco. Pentateuco do grego significa penta, 5, euco, rolos, 5 rolos, tá? 5 livros. Pentateuco são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, chamado de livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá, é lei, porque é o grande caminho, as palavras de Deus para o povo de Israel, tá? Então, nosso Antigo Testamento tem uma seção que a gente chama de Pentateuco. A segunda seção é o que nós chamamos de livros históricos. Como assim livros históricos? São os livros que contam a história de Israel desde a entrada da terra, tá? Entrada da terra, até o período conturbado de permanência na terra, retorno do exílio e etc. Então a história do povo, de fato, está nos livros históricos. Ora, mas o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio não conta a história de Israel? De fato, ali nós temos a pré-história de Israel. Mas qual que é a diferença do Pentateuco para os livros históricos? É que nos livros históricos, a gente pode chamar aquela grande multidão de povo mesmo. Povo, é um grande povo que agora vai estar unido em uma terra, tá? Então, é por isso que é dividido e chamado essa seção de livros históricos, que começa em Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui acompanha a grande história de Israel, essa seção. A outra seção da nossa Bíblia é o que nós podemos chamar de livros sapienciais ou livros poéticos, tá? Que livros são esses? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Eles podem ser chamados de livros poéticos porque eles são constituídos na sua maior parte de poesia. Você fala, não, mas como assim? O livro de Jó é uma poesia? É, uma poesia hebraica, não é uma poesia igual a nossa poesia ou as poesias que nós estamos acostumados, mas é um modo de fazer a poesia hebraica. O livro de Provérbios também, aquelas sentenças curtas, você fala assim, mas isso aqui são várias sentenças curtas. Ele tem um caráter também poético no sentido de poesia hebraica, a saber, Provérbios capítulo 31, sobre a mulher virtuosa, é um encerramento com uma grande poesia sobre essa mulher, tá? Então, a sua maior parte é constituído de tipo de poesia hebraica. Então, quando você vai ver os discursos de Jó, né, ou dos seus amigos, você vê que o discurso não é simplesmente Jó falando a respeito do que ele pensa. Não, o discurso é muito bem elaborado, né? Ele fala mais sobre as estrelas, sobre o mar, e ele vai usar vários adjetivos. É porque o discurso está ali de uma forma
poética. Então, por isso nós podemos chamar essa seção de livros poéticos, tá? Salmos a gente não precisa nem falar, né? Mas, também podemos chamar essa seção de livros sapienciais. Por quê? Porque são livros de sabedoria. Sapiência vem dessa palavra, tá? Sabedoria, tá? A sabedoria vem dessa palavra, sapiência. Livros de sabedoria. Por quê? Porque o tema principal desses livros é a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Jó, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, ele tem como um tema central a sabedoria, o temor ao Senhor. Por isso que nós podemos chamar essa seção de sapienciais ou poéticos. Depois, nós vamos para os livros que nós chamamos de proféticos, tá? Proféticos. Eu coloquei aqui profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, são 12, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que profetas maiores e menores? Porque uns profetas são mais importantes do que outros? Não, de maneira alguma. Não é por isso, não. É simplesmente porque os rolos de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são bem maiores do que os outros rolos dos outros profetas. Os outros profetas, os escritos deles são menores, são pequenos, comparado aos outros. Por isso que é dividido em profetas maiores e menores. Assim é a estrutura do nosso Antigo Testamento, assim que ele é organizado, distribuído, tá? Então você veja que tem coerência, ok? Daí, a gente pode pensar na estrutura do nosso Novo Testamento. Como o nosso Novo Testamento é organizado, distribuído? Também é em 5 partes, tá? 5 partes. Primeira parte é o que nós chamamos de evangelhos. Nós não temos um evangelho apenas na nossa Bíblia, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então são 4 evangelhos. Nós temos um livro que nós podemos chamar de livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Assim como os livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Atos narra a história aí da formação, do início da igreja, e a gente vê a difusão dessa igreja. Nós temos uma seção que a gente chama de cartas paulinas, cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, tá? Nós temos uma outra seção que nós podemos chamar de cartas universais. Que cartas são essas? São as cartas que não são paulinas, né? Então, a maior parte do nosso Novo Testamento é constituído de cartas do apóstolo Paulo. As cartas universais seriam as cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, como cartas de João, cartas de Pedro, cartas de Tiago. E eu coloquei aqui nas cartas universais a carta aos Hebreus. Existe um grande debate se a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo ou não. Muitas pessoas dizem sim, Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Mas eu coloquei aqui essa carta na seção de cartas universais, como se não fosse uma carta paulina, porque hoje no consenso acadêmico, a maioria, preste atenção, a maioria dos biblistas hoje não entende Hebreus como uma carta paulina, por isso que eu deixei ela aqui na seção de cartas universais. E por último, nós temos uma seção que nós chamamos de profecia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro profético. Quem diz isso? João. João diz, guarde as palavras dessa profecia. Ele entende o livro de Apocalipse como uma profecia. Então, essa é a divisão da estrutura do nosso Novo Testamento. Você entendeu que o nosso Novo Testamento nosso Antigo e Novo Testamento, então, tem uma estrutura interna também. Então, você já percebeu aqui a estrutura da nossa Bíblia, certo? Dito isso, a gente vai para a parte 2 da nossa aula. A parte 2, após entendermos o que é a Bíblia, né, entendemos o seu significado etimológico, a sua organização, a sua estrutura, nós podemos ir para a parte 2, e a parte 2 tem como tema a Bíblia como uma grande história. Você pegou aí essa divisão, essa organização da Bíblia, certo? O que eu estou defendendo aqui? O que eu quero que você entenda? É que esses grandes livros, essa grande seção, tá? essa grande divisão que nós estamos diante de nós, ela está apresentando para nós uma grande história. Uma grande história. Quando um cristão pergunta assim, quem é o Deus que acreditamos? Para onde que ele vai? Ele vai para a Bíblia. Quando um cristão pergunta, o que o Senhor deseja de nós? Para onde que ele vai? Ele vai para a Bíblia. Quando o cristão pergunta qual a vida que eu devo viver, o cristão de verdade vai para onde? Ele vai para a Escritura. Só que tem uma pergunta fundamental que a Bíblia também deseja responder. Qual é a pergunta fundamental que a Bíblia nos responde? Qual é a nossa história? Se você perguntar assim, qual que é a sua história?
você também tem que ir para a Bíblia. Se você perguntar qual é a história da ação de Deus para salvar a humanidade, você vai ter que ir para a Bíblia. A Bíblia, ela conta para nós, ela esboça para nós, ela é uma grande narrativa que apresenta a história da salvação de Deus. Quando nós olhamos esse grande conjunto de livros, essa estrutura, essa divisão, toda ela está num contexto maravilhoso, que é o contexto de entender a história de Deus. O que Deus tem realizado, o que Deus tem feito para salvar a humanidade. E também a nossa história, a nossa participação nessa história. Então, a Bíblia, ela começa como? A Bíblia começa com um mandamento. Como que a Bíblia começa? Ela começa com um mandamento. Ela começa dizendo não matarás. É assim que a Bíblia começa? Não. A Bíblia começa contando uma história. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e aí você conhece a grande história. Você começa a abrir a primeira página da Bíblia e você estará diante de uma grande história, a história da criação. A partir de Gênesis 1, 2, você vai vendo essa história, Deus criando as coisas, você vai vendo é uma história sendo contada. Quando você chega em Gênesis 3, você vê uma outra história, que é a história do mal entrando no mundo da queda, você vai ver outra história. Você começa a Bíblia se deparando com histórias, tá? Aí você vai vendo o livro de Gênesis, você vai estar diante de uma grande narrativa. Quando você chega nas últimas páginas da Bíblia, você também está lendo uma história. Você vai ver uma grande descrição, por exemplo, chega no final do livro de Apocalipse, as últimas páginas de Apocalipse, o que você está lendo? Você está lendo a história da restauração de todas as coisas. Você também termina com uma grande história. Você não pode, e esse é o objetivo dessa segunda parte da aula, e o objetivo principal desta primeira aula, antes de entrarmos nos episódios que nós vamos ver, é entendermos a Bíblia como uma grande narrativa, tá? Então, no centro das Escrituras também tem uma história, que é a história de Jesus Cristo, os passos de Jesus. Então, entender Deus, seus planos e também nosso papel nessa vida implica compreender a grande narrativa bíblica. A história que a Bíblia conta, preste atenção, a história que a Bíblia conta, de Gênesis a Apocalipse, é a nossa história. É a narrativa de onde viemos, para onde vamos, é a narrativa do amor de Deus em meio ao mundo caído, tá? Daí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe o panorama da narrativa do Antigo Testamento e o panorama da narrativa do Novo Testamento. Ou seja, você já viu que a Bíblia é organizada e estruturada de um modo, certo? Aqui nessa segunda parte, eu rapidamente, brevemente, explico a grande história da Bíblia de acordo com essa grande narrativa, com essa grande estrutura da Bíblia. Então, por exemplo, a gente começa a nossa Bíblia no Antigo Testamento no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, que são os 5 rolos de Moisés, tá? E os hebreus chamam de Torá. O que a gente tem ali? A gente tem o caminho. Então a gente começa com Deus dando um caminho para Israel. É a narrativa do caminho. É o caminho que eles devem seguir. Deus apresenta o que ele deseja do seu povo. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a gente está diante de um grande caminho ali. Quando a gente vai para os livros históricos, a gente vai ver agora se esse povo, né, que a gente acabou de ler nas narrativas anteriores, Deus libertando aquele povo, Deus resgatando os resgatando, Deus fazendo promessas, Deus fazendo uma aliança com eles. Então, eles aceitando a aliança e dizemos, o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Coisa maravilhosa. Aí, quando nós chegamos na seção dos livros históricos, nós vamos começar com o povo entrando naquela terra. Aí o povo em Josué, você vai ver aquele povo que recebeu a promessa, que recebeu o caminho, entrando na terra prometida. Aí você já vai ver que o povo não toma toda a região que o Senhor pede para tomar. Aí já tem um conflito. Aí daqui a pouco você vai para as páginas de reis. Aquele povo é organizado em tribos ali em Josué, dividido em 12 tribos. Daqui a pouco esse povo, ele quer um rei, pede Saul, depois vem Davi. Então os livros históricos vai mostrando a entrada do povo daquela terra até o povo ser exilado. O povo cumpre a lei? Cumpre a Torá? O povo cumpre os caminhos de Deus? É a pergunta. É a resposta para a grande narrativa bíblica? É não. O povo é exilado. O povo perde a terra, perde o templo. Tudo aquilo que foi dito que o povo teria, o povo perde.
E os profetas? Os profetas estão sempre apresentando o caminho. Voltem para o caminho, voltem para a Torá, voltem para a lei. Se nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor ficará conosco. Os profetas sempre vão estar anunciando, alertando o povo para voltarem ao caminho. E nós leremos isso. Nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver a grande história de Deus chamando um povo para si diante do problema do mal, problema do pecado. Deus utilizando um povo para ser sinal para as nações, para resgatar todas as pessoas. Nós vamos ver Deus agindo para salvar através de Israel. Veremos essa grande história no Novo Testamento, quando nós nos deparamos com o Evangelho. Você já pode ler em Mateus 1:1. Que Mateus 1:1, o primeiro livro do nosso Novo Testamento, começa dizendo que Jesus, ele é da descendência de Davi, da descendência de Abraão, ou seja, é o Novo Testamento que diz que a história que vai ser contada a partir dali não começa ali. Ela já começou antes, com Davi, com Abraão. Então Jesus, ele entra nesse contexto, né, vindo ao mundo para resgatar a humanidade. Então você vai ver a trajetória de Jesus nos 4 evangelhos, ensinando, vindo para salvar, a história da igreja no livro de Atos, as cartas do qual o apóstolo Paulo ensina como a igreja deve viver para participar dessa, sendo o povo de Deus. E aí, por fim, nós encerramos o livro de Apocalipse, onde céu e terra estão interligados na visão de João. No final, Deus colocará tudo em ordem e o mal não ficará impune. O que eu quero dizer com isso, querido professor e professora da escola dominical? Eu quero dizer, e a gente encerra aqui, tá? Coloquei na conclusão. Ao estudar um pouco sobre a estrutura de nossa Bíblia, a gente percebe que ela é uma grande história. Todavia, não é uma narrativa que diz respeito apenas ao passado, mas também ao presente e ao futuro. Portanto, leremos a Bíblia nesse trimestre, nos incluindo como participantes desse grande plano de Deus narrado nas Escrituras. A Bíblia é uma grande narrativa. A Bíblia é uma grande história da ação de Deus para salvar. A história dos desígnios, dos planos de Deus para resgatar a humanidade. É isso que o Senhor nos entregou, essa grande história o Senhor nos entregou. E essa grande história, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos essa grande narrativa, nós vemos o passado, porque nós vemos o que o Senhor fez, o que o Senhor falou, o Senhor agindo no passado. Nós vemos também o presente, porque o Senhor nos incluiu nessa história. Ora, a igreja do Senhor continua hoje. Ainda hoje participamos do seu reino. Então quando lemos ela, nós nos encaixamos nessa história. Nós percebemos como devemos agir, como agradar a Deus, como fazer algo para o Senhor. Nós participamos dela. E também essa grande narrativa aponta para o futuro. O que o Senhor fará no final de tudo, restaurando todas as coisas. A Bíblia é uma grande narrativa, uma grande história, do qual nós somos chamados a participar e vivenciar dessa história. É o livro mais importante, são os livros mais importantes que somos convidados a ler, a estudar, a nos atentar e perceber que faz parte de nós, faz parte da nossa vida, de onde viemos, o que devemos fazer, quem somos. A grande narrativa bíblica nos convida a olhar para ela e perceber os nossos propósitos, os nossos desígnios, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para a nossa vida. Seremos convidados, então, nesse trimestre, tá, a olhar essa grande narrativa bíblica. E olharemos ela em 6 episódios. E eu vou repetir de novo, porque você tem que saber de cor os 6 episódios. Vamos estudar a grande narrativa bíblica em 6 episódios. Primeiro episódio, criação. Vamos ver sobre a criação de Deus. A grande narrativa da criação. O que significa Deus criar todas as coisas. O projeto de Deus na criação. Veremos, leremos. Depois, o segundo episódio, o mal, que alguns chamam de queda. A maldade entrando no mundo, as consequências da maldade, do pecado, naquela narrativa. Depois veremos o episódio de Israel. Por que Deus chama um povo? Qual o projeto desse povo? Depois veremos o episódio chamado Jesus Cristo. Jesus vem no nosso meio, Jesus habita no nosso meio, Jesus morre numa cruz, Jesus ressuscita. O que isso significa? Veremos esse episódio. Depois nós veremos o episódio chamado de Igreja. Nós veremos o projeto de Deus com a sua igreja. Depois também veremos o episódio O Retorno do Rei, o que significa o Senhor restaurar todas as coisas e ligar plenamente céus e terra.
Esses 6 episódios, perdão, serão fundamentais para que a gente participe, como jovens, como cristãos, mais de perto do grande plano de Deus, do grande projeto de Deus e participemos dessa grande história que Deus tem realizado, agido, feito, salvado para a glória dele. Ok? Então, grande abraço, professor e professora da Escola Dominical, que você tenha uma ótima aula nesse domingo. Deus abençoe.